Amados, quando nós falamos a respeito de comunhão, nós percebemos que a igreja pode ter pessoas juntas, pode ter pessoas próximas, mas mesmo assim não viverem em comunhão. Nós podemos estar no mesmo culto, cantar as mesmas músicas, trabalhar no mesmo ministério, e de forma, vazia, de forma rasa, e isso não diz respeito a uma comunhão verdadeira, porque isso não diz respeito a uma comunhão que é a comunhão que o Senhor quer que tenhamos. Porque quando dizemos a respeito de comunhão, não é apenas o fato de andarmos próximos, o fato de estarmos juntos, mas é o fato de termos no nosso coração a crença ou a certeza de que nós fazemos parte do mesmo corpo. E existe algo que nós precisamos entender com respeito à comunhão. E o que nós precisamos entender que nesses dias tem sido tão deixado de lado? É que Jesus, Ele não é apenas uma parte da comunhão, mas Jesus é o fundamento principal da comunhão. Quando nós dizemos a respeito de honra, fidelidade, quando nós dizemos a respeito de generosidade, sobre um coração que ama, um coração que emana a bênção do Senhor através daquilo que Ele recebe, isso são coisas muito importantes, mas se tem um lugar que nós precisamos entender que a nossa comunhão deve estar fundamentada, é sobre Jesus. Porque nós não somos unidos apenas porque nós somos iguais, nós não somos unidos apenas porque pensamos de uma forma parecida, mas nós somos unidos porque nós temos o mesmo Cristo, nós temos o mesmo Pai, nós temos o mesmo Senhor e nós vivemos em comunhão. Há algo muito errado quando Jesus deixa de ser o centro da comunhão, porque a comunhão passa a girar em torno de opiniões, em torno da preferência, em torno de interesses, de personalidades. Nós começamos a se aproximar apenas dos iguais, nós começamos a viver uma vida de comunhão apenas com aqueles que nós temos as nossas preferências. Mas quando Cristo é o centro da comunhão, nós paramos de olhar apenas uns para os outros, mas nós olhamos para a cruz de Cristo e entendemos que nós temos algo em comum. O que é que nós temos em comum? Que o mesmo sangue que foi derramado por mim, foi derramado por você também. O mesmo corpo que foi partido por mim, foi partido por você também. A mesma cruz que me trouxe a salvação, trouxe também para você. E você diz amém por isso, glória a Deus. Porque é impossível vivermos uma vida em comunhão sem que tenhamos no nosso coração a certeza de que Jesus é o centro de todas as coisas. Todas as coisas se convergem em Jesus, porque é através de Jesus que nós temos a comunhão uns com os outros. Nós aprendemos com Jesus. Porque quando Jesus deseja ter comunhão conosco, isso não foi feito porque nós somos bons, ou não é porque nós somos ruins demais, mas é porque Ele é tão bom, é porque Ele é tão maravilhoso, que escolheu não habitar em templos feitos pelas mãos dos homens, mas decidiu ter comunhão e morar dentro do meu e do seu coração. Por isso que quando Jesus é o centro, nós aprendemos a olhar para os outros através da cruz de Cristo. E nós aprendemos a viver comunhão. Porque Jesus nos ensina a viver uns pelos outros. Jesus, Ele nos ensina na sua palavra
a viver uns pelos outros, como é Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 5, nada façais por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista somente o que é seu, mas também cada qual os dos outros, o que é dos outros, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus? Deixou o céu, deixou a sua glória, para vir à terra, para ter comunhão conosco. Porque quando nós olhamos para Jesus e vemos Jesus como centro da comunhão, nós começamos a viver comunhão, porque nós aprendemos com Ele, como Ele fez e o que Ele fez. Porque quando lemos esse texto, Paulo apresenta Jesus como nosso modelo de comunhão. Jesus é o nosso modelo de comunhão. A mentalidade do mundo nos faz automaticamente pensar em nós mesmos. A mentalidade do mundo nos faz pensar no nosso próprio bem-estar. A mentalidade do mundo nos faz nos preocupar apenas com aquilo que é nosso, aquilo que nós temos. Mas quando nós olhamos para Jesus, Jesus nos ensina a olhar também uns para os outros. Jesus nos ensina a não vivermos apenas para nosso bem-estar, mas também nos preocupar com os nossos irmãos. A comunhão verdadeira, ela começa a ser estabelecida quando nós começamos a fazer algumas perguntas. Ou melhor, quando nós mudamos algumas perguntas, porque a pergunta principal agora não é o que eu preciso. Sabe, quando nós começamos a pensar o que eu preciso, qual é a minha necessidade, qual é o meu problema, qual é a minha situação, mas uma comunhão, ela começa a ser estabelecida numa base que é inabalável, quando ao invés de falarmos o que nós precisamos, nós perguntamos como nós podemos servir uns aos outros. E isso muda tudo, isso muda toda a perspectiva, porque onde o mundo deseja implantar uma cultura de que se você está bem é o que importa, Deus deseja que nós trabalhemos contra essa cultura. Como? Nos importando uns com os outros. Eu não sou, sabe, daquele tipo de pregador ou de pastor que olha para a igreja primitiva e diz que todas as coisas precisam ser como a igreja primitiva, porque não tem como vivermos a igreja primitiva no século de hoje, porque naquele tempo tinha uma forma de viver, tinha um jeito de pensar, tinha um coração totalmente diferente do que é o que nós temos hoje, mas a igreja primitiva sempre foi e sempre será o nosso exemplo. Mas quando olhamos para a igreja primitiva, eles tinham tudo em comum, eles repartiam, eles viviam uma vida em generosidade uns com os outros. Nós precisamos olhar uns para os outros e também nos perguntar como nós podemos ser útil na vida de alguém. Porque uma igreja saudável, uma comunhão saudável, não é formada de pessoas que querem ser servidas, mas uma comunhão saudável é formada de pessoas que querem servir uns aos outros, que querem trabalhar para um bem comum, que vivem uma vida em adoração, em serviço ao Senhor, e automaticamente nós estreitamos mais os laços. Como diz o apóstolo Paulo, nós começamos a ter entranháveis afetos. Porque quando dizemos generosidade, generosidade é literalmente a prática, é a expressão do amor. Falamos de generosidade no domingo passado, e quando falamos sobre generosidade, quando eu reparto algo com você, não por um sentido de que o que eu vou ganhar quando eu reparto,
Mas quando eu reparto com você, é um sentido de que você também é importante. Quando eu sirvo você, quando nós servimos uns aos outros, não é pelo que nós vamos ganhar, mas é também com o sentido de dizer: eu me importo com você. Nós nos ajudamos uns aos outros, porque você também importa. Nós oramos uns pelos outros. Por quê? Porque nós somos importantes. Quando Jesus é o centro de uma comunhão verdadeira, essa comunhão se torna inabalável, porque nós não somos concorrentes uns dos outros, aleluia. Nós não somos agentes passivos da comunhão, muito pelo contrário, nós agimos também, nós também servimos, nós também cooperamos, nós também trabalhamos para o bem comum, e automaticamente, quando Jesus é o centro da comunhão, nós perdemos toda a competitividade, nós perdemos tudo aquilo que nós olhamos e achamos que, não, eu vou perder se eu fizer para o Iago, não, eu não vou conseguir ganhar o que eu ganharia se eu fizer para o Caio, não, meu amado, não diz respeito a isso, porque se Jesus é o centro da nossa comunhão, nós paramos de concorrer uns com os outros, e apenas olhamos uns para os outros como os irmãos, como aqueles que precisam ser ajudados, como aqueles que precisam ser carregados em certas circunstâncias, como aqueles que precisam de que nós os servimos, aleluia. Por isso Jesus, Ele é o centro, Ele é o modelo da nossa comunhão. Jesus, Ele é o modelo. Porque quando Jesus é o modelo, Ele transforma a nossa mentalidade do eu para o nós. Nós deixamos de pensar no nosso problema, nós deixamos de pensar na nossa porta que está fechada, nós deixamos de pensar na nossa dor de cabeça, e nós começamos a olhar com o nós. Atos, capítulo 2, verso 42 e 44 ao 44 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles tinham uma vida em comum, meu amado. Eles compartilhavam os seus problemas, eles compartilhavam as suas bênçãos, eles compartilhavam as suas boas notícias, eles compartilhavam os seus momentos difíceis, eles compartilhavam, eles tinham tudo em comum. Eles cuidavam uns dos outros. E eu me lembro que no dia 30 de dezembro, estávamos aqui junto com a nossa irmã, velando o corpo de um parente. Todos nós choramos com ela, consolamos ela. Isso é viver uma vida em comum. Talvez alguns poderiam estar nos seus preparativos para suas festas de virada de ano, mas decidiram chorar com os que choram. Eu digo isso porque nos momentos difíceis nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos. Nós não precisamos carregar o fardo sozinhos. Nós não precisamos achar que a nossa força, achar que o eu, achar que ele, não diz respeito a um CPF, mas isso aqui diz respeito a uma comunidade, isso diz respeito a uma comunhão que é gerada nesse lugar, e essa comunhão, ela é construída para que possamos cuidar uns dos outros,
para que possamos compartilhar uns com os outros momentos bons, momentos ruins, para que possamos, sabe, repartir entre uns aos outros, para que possamos caminhar juntos, porque se caminhamos juntos, meu amado, o dia que você cansar, eu estou aqui para andar, para te carregar. O dia que eu me cansar, você vai me ajudar a dar mais um passo, meu irmão. O sentido da comunhão que Jesus quer que tenhamos nesses dias é porque os tempos são difíceis, os dias são maus, e aqueles que andam sozinhos, eles correm muito mais riscos de não conseguirem vencer. Mas se nós estamos juntos, nós podemos ir muito além. Aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Pastor Calito Paz, ele diz: sozinho, como é que é? Sozinho eu vou mais rápido, mas junto eu vou mais longe. Sozinho eu vou mais rápido, mas quando eu vivo em comunhão, eu vou muito mais longe. É isso que o Senhor quer que tenhamos nesses dias. Porque quando nós caminhamos juntos, nós desenvolvemos uma vida juntos. A mentalidade carnal, ela diz: preciso ajuntar para mim. Eu disse sobre isso. Eu preciso guardar para que a minha família, ou para mim. Mas quando nós vemos Jesus como nosso exemplo, quando nós vemos Jesus como nosso modelo, a pergunta, ou melhor, a afirmação é diferente. Porque Deus me abençoou, eu também serei uma bênção. Porque Deus me abençoou, eu também serei uma bênção. A palavra do Senhor diz que quando Deus chama Abraão, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, sai da casa do seu pai, vai para o lugar que eu ainda te mostrarei, e farei de você pai de nação, conta as estrelas, conta as areias. Deus diz para Abraão: Abraão, seja você uma bênção. Sabe, amados, eu acho que o segredo, sabe, de toda a comunhão que Abraão teve, o segredo de toda a prosperidade que Abraão teve, é que Abraão, ele não apenas caminhava em direção a uma promessa, ele não caminhava apenas em direção a uma bênção, mas enquanto ele caminhava, ele era bênção para aqueles que estavam ao redor dele. Sabe, amado, às vezes nós focamos tanto na promessa que Deus fez, nós focamos tanto naquilo que está por vir, que nós esquecemos que nós temos o agora, nós temos o hoje, e no hoje nós não vivemos como Abraão, sendo uma bênção. Nós não vivemos como Abraão, sabe, esvaindo bênção. Muito pelo contrário, os nossos olhos estão em um objetivo, em um alvo, em um desejo. Mas antes de Deus dar a bênção a Abraão, Deus falou: Abraão, seja uma bênção. Às vezes nós corremos atrás de bênção, nós corremos atrás de coisas, nós lutamos. E nesse processo nós esquecemos que antes de Deus nos dar uma bênção, Ele quer que nós sejamos uma bênção. Nós esquecemos que antes de Deus fazer cumprir a sua palavra, nós precisamos ser uma bênção por onde quer que nós andemos. E os nossos olhos estão focados naquilo que está por vir. Os nossos olhos estão ansiosos com a porta que Deus disse que abriria, com a cura que Deus disse que curaria, com a libertação que Deus disse que libertaria. Sim, nós precisamos olhar adiante, mas nós também precisamos olhar para o nosso momento hoje. Hoje, como você tem sido uma bênção na vida de alguém? E há um conselho de Paulo para nós. O conselho de Paulo que está em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6.
é que quem semeia pouco também colherá pouco. Se nós não somos bênção na vida dos nossos irmãos hoje, se nós não semeamos bênção na vida dos nossos irmãos hoje, nós não colheremos bênção. Ou se nós semeamos pouca bênção, nós colheremos pouca bênção. Se nós olhamos para o nosso futuro e achamos que o futuro vai resolver todas as coisas, não, é que quando eu chegar em Canaã, quando eu comprar, quando eu conquistar, Deus na verdade está dizendo para nós hoje, como você tem sido uma bênção no seu dia. Como nós temos expressado a bondade de Deus, como nós temos expressado, sabe, a generosidade no hoje, como nós temos honrado uns aos outros no hoje. Porque como eu expliquei no texto de 2 Coríntios capítulo 9, Paulo está falando de uma oferta que a igreja daria aos irmãos que os visitaria no ano seguinte. Paulo está dizendo, deixa eu falar, eu disse que vocês são pessoas generosas, então não me envergonha, tá bom? Porque entende uma coisa, quem semeia pouco, também colhe pouco, mas existe uma bênção liberadas para aquele que tem um coração generoso. Existe uma palavra de bênção para aquele que não se prende nas coisas dessa terra. E a palavra de bênção é: se quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia com fartura, com abundância também colherá. Essa é a palavra de Deus para nós. Só que entenda, meu amado, não tem como você andar nessa terra, não tem como você viver a sua vida e, digamos, de certa forma, anulando essa palavra. Não tem como você viver os seus dias fingindo que isso não é verdade ou que isso não existe, porque a palavra do Senhor, ela nos ensina que para uma semente produzir, ela precisa ser plantada. Para uma semente produzir, ela precisa ser plantada. E Paulo está dizendo a respeito de semente. Quem semeia pouco, colhe pouco. Por isso, quando nós olhamos para o que nós temos de uma forma, sabe, exercendo uma super proteção. Não, mas eu vou perder. Não, mas eu não. Quando nós olhamos para o que nós temos e nós fechamos a mão e não abençoamos ninguém, a mesma mão fechada para abençoar também está fechada para receber a bênção do Senhor. E a semente, para que ela venha produzir, ela precisa ser lançada no chão, ela precisa ser plantada. E os nossos olhos estão simplesmente focados naquilo que nós iremos perder, mas a palavra do Senhor está dizendo: quem semeia pouco, colhe pouco. Quem não semeia... Talvez Deus queira fazer uma transição em nós nesses dias. Sabe, isso aqui não é uma palavra para quem, eu já disse semana passada, vive como um pássaro de boca aberta, só esperando a mãe vir com... Não, nós não somos agentes passivos na comunhão. Todos nós precisamos agir, tanto para receber como para viver uma vida de comunhão. Por isso que Deus quer fazer uma transição na nossa mentalidade. E a transição começa quando nós pensamos agora, não é sobre o que é meu, mas é sobre o que eu posso abençoar alguém. Não é o que eu ganho, mas quem eu posso alcançar com o que eu tenho. Saímos esses dias com alguns amigos e eu me propus, eu ia pagar a conta. Quando eu cheguei com o cartão para colocar na maquininha, Maico,
A pessoa deu um tapa na minha mão assim, não, eu vou pagar. Eu olhei assim, eu falei, shh, eu vou pagar. Aí eu olhei assim, umas 10 pessoas ou mais um pouquinho, eu falei, gente, tem certeza? Ainda fiz aquela, não, pode deixar que eu pago. Não, deixa comigo, não, pode deixar. Eu vou pagar. Aí você olha para a pessoa, Deus abençoa tanto. Deus faz tanto. E tem vários outros exemplos. Sabe, amados, quanto mais a gente abre o nosso coração, porque isso aqui é a lei da semeadura. Isso aqui diz respeito a alguém que entende que ele pode sim ser bênção na vida de alguém. Ele pode sim semear na vida de alguém. Ah, mas eu não tenho condição para pagar uma conta. Amado, você não tem condição para pagar uma conta. Como eu disse semana passada, pelo menos um pirulito com uma criança você tem condição, meu irmão. Pelo menos isso você tem sim condição. Por isso que a nossa mente ela precisa ser transicionada e parar de pensar no que é meu, mas pensar como eu posso abençoar alguém. Não no que eu ganho, mas quem eu posso alcançar com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Afinal de contas, meu amado irmão, nós não temos nada nesse mundo. Afinal de contas, o que nós temos é a liberdade para gerenciar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Existe um termo que foi muito rebatido há um tempo atrás sobre mordomia cristã. Não sei quantos já ouviram falar nisso. A mordomia cristã diz respeito a alguém que é mordomo ou alguém que gerencia o que Deus colocou nas mãos dele, com a sabedoria em seu coração de que nada é dele, tudo é de Deus. E às vezes nós olhamos sobre generosidade, nós olhamos apenas para o lado financeiro. Mas você pode dar o seu tempo para alguém, você pode dar atenção para alguém, você pode servir alguém, você pode compartilhar os dons que o Espírito colocou em você, porque afinal de contas, isso não é para nos engrandecer, mas é para abençoar a igreja de Cristo. Você pode abrir a porta da sua casa, você pode perdoar, você pode orar por alguém, você pode carregar alguém quando ele não consegue andar sozinho. Porque uma igreja generosa, ela entende que ninguém foi chamado para viver, mas para conviver uns com os outros e ser bênção na vida de alguém. Sabe, eu oro para que o Espírito Santo direcione o seu coração. Eu oro para que o Espírito Santo toque a sua mente e faça você pensar a respeito disso. Como eu posso ser bênção na vida de alguém? Abraão, não é sobre uma terra que está te esperando, é sobre pessoas que serão abençoadas na sua caminhada. Aleluia, aleluia. Deus está gerando em nós um coração de pessoas abençoadoras. Eu creio que Deus está gerando em nós um coração de pessoas que não se prendem em poucas coisas, mas mais importa abençoar alguém, mais importa semear na vida de alguém, porque ele entende que isso é gerado a partir do coração que Deus cria em nós um desejo. Não é mais sobre o que nós temos, mas sobre o coração de generosidade uns com os outros. Quando entendemos que Jesus é um modelo, nós percebemos também que Jesus é o que nos mantém unidos quando as diferenças aparecem. E aqui talvez eu gaste mais tempo nisso aqui. Colossenses capítulo 3, 13 e 14 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor,
que é o vínculo da perfeição. Amados, uma comunhão inabalável não significa ausência de problemas. Você já ouviu dizer que onde tem pessoa tem problema? Aqui quase não tem. Aleluia. Há opiniões diferentes, personalidades diferentes, históricos familiares diferentes, feridas. Então o que nos mantém de pé? Porque a ausência de conflito não é. A ausência de momentos difíceis não é. O que nos mantém em comunhão é a presença de Cristo. Olha o que diz Efésios, capítulo 4, versículo 2 e 3. Com toda a humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Escuta isso aqui. Está pronto? Vamos lá. Esforçando-vos diligentemente por perseverar na unidade do Espírito, no vínculo da paz. Algumas outras traduções diz sobre se esforçar na comunhão com o Espírito, o vínculo da paz. Sabe, amados, quando nós dizemos que a comunhão é algo que nós construímos intencionalmente, nós percebemos que para que tenhamos uma vida de comunhão, em unidade uns com os outros, e isso nos exige um esforço. Diga para alguém, esforço. Se esforça aí, diga mais forte, esforço. Porque a comunhão não acontece automaticamente. E quando dizemos isso, meu amado irmão, talvez possa doer para alguns, mas nós precisamos escolher perdoar. Nós precisamos escolher amar uns aos outros. Precisamos escolher suportar uns aos outros. Escolher servir. Escolher permanecer. Por que eu digo que isso é um pouco pesado para alguns? Porque muitas vezes, amados, nós temos a mania de jogar para o espiritual e achar que se um dia for para eu perdoar, sabe, para eu perdoar a Fernanda, quando for para eu perdoar a Fernanda, Deus vai me fazer acordar de manhã com o nome da Fernanda, assim, Fernanda. Aí eu vou acordar, vou me lembrar da Fernanda e vou trabalhar, vou fazer meu dia. Aí, no meio do nada, Deus fala comigo: você tem que perdoar a Fernanda, né? Não, irmão, definitivamente não. Perdoar é uma escolha. Amar é uma escolha. Servir é uma escolha. Perseverar é uma escolha. Suportar é uma escolha. Pastor, mas é difícil. Eu sei. Se fosse fácil, nem pregar sobre isso. A gente estava pregando 3 domingos aqui, Ângelo. Se fosse fácil, a gente não ia precisar gastar tanto tempo assim falando sobre... Não, a gente ia falar 1 minuto no meio da mensagem e acabou. Opa, peguei. E pronto. É difícil, irmão. É difícil. Mas, quando nós olhamos para Jesus e vemos Jesus como modelo,
nós começamos a fazer porque nós percebemos que Ele fez primeiro. Aleluia! Jesus fez primeiro. Jesus escolheu nos amar. Jesus escolheu suportar a cruz. Ele escolheu servir. Ele escolheu permanecer. Quando ele chega no Getsemane, ele diz: se possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba. Mas se não, que seja feita a vossa vontade. O Senhor escolheu nos perdoar. Por isso, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos como um exemplo que nos mantém unidos, mesmo nas diferenças. Nós temos diferenças, irmãos, mas o que nos une é muito mais forte do que aquilo que tenta nos separar. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. Quando nós olhamos tudo isso, nós começamos a concluir esses 3 domingos, nós começamos a concluir essas 3 mensagens num simples sentido. O sentido é: precisamos voltar para Jesus. Precisamos voltar a amar Jesus como antes. Precisamos voltar a queimar por Jesus como antes. Porque Ele é a videira, nós somos os ramos. E se nós permanecermos nele, nós podemos muitas coisas, mas sem permanecer nele, nada podemos fazer. Com Jesus, o Espírito nos ensina todas as coisas. Ele nos ensina como suportar uns aos outros, como permanecer em comunhão uns com os outros. Mas sem Jesus, nada podemos fazer. Jesus nos ensina a honrar uns aos outros. Jesus nos ensina a ser generosos uns com os outros. Mas sem Jesus, nada podemos fazer. Porque Jesus é o centro. Jesus, Ele é o fundamento. Jesus é o pilar principal da construção de uma comunhão saudável. Nós não conseguimos produzir uma comunhão saudável apenas com os nossos laços humanos. Você não consegue suportar a comunhão com alguém apenas pelo fato de você gostar dela. Eu me lembro que quando me casei, o pastor Orlando chegou na palavra do nosso casamento. Ele disse assim: vocês têm a ciência de que o propósito que uniu vocês precisa ser maior do que o amor de vocês? Ele falou aquilo que eu nunca mais esqueci na minha vida. Porque existem momentos, existem circunstâncias difíceis na nossa jornada. Mas quando nós entendemos que há um propósito que nos une, quando nós entendemos que há um Cristo, que todas as coisas se convergem nele, quando nós entendemos que há um Jesus que é o pilar da nossa comunhão, nós conseguimos suportar uns aos outros. Porque eu começo a olhar para você e não vejo o seu problema. Eu começo a olhar para você e lembro também que eu sou problemático. Quando Jesus é o centro, nós aprendemos a perdoar uns aos outros. Quando Jesus é o centro, nós aprendemos a servir. Nós aprendemos a repartir. Nós aprendemos a carregar uns aos outros. Quando Jesus é o centro, os nossos olhos já não veem primeiro o problema, mas nossos olhos primeiro veem Jesus. E quando nós olhamos para Jesus primeiro, Jesus nos constrange com as nossas mazelas, com os nossos defeitos, que nós não temos mais a capacidade de apontar, sabe, o cisco no olho do outro, mas nós olhamos para a trave que está nos nossos olhos. Quando nós temos Jesus como centro da nossa comunhão, nós
perdemos a mania de dizer sobre os problemas da Danilde, sobre os problemas do André, sobre os problemas de um e de outro. Nós paramos com isso, porque nós olhamos para nós e vemos tantas coisas que nós precisamos acertar em nós. Irmão, e é problema, tá? E é dificuldade, tá? Por isso, meu irmão, a nossa oração não deve ser apenas uma oração seca, uma oração, sabe, superficial, dizendo: Senhor, faça-nos mais unidos, Senhor, faça-nos mais próximos. Mas nossa oração também deve envolver: Senhor, me aproxima de Ti. Porque uma vez que eu estou próximo de Jesus, uma vez que eu estou mais próximo do Senhor, nós automaticamente nos aproximamos dos outros. Quando eu estou mais próximo de Jesus, quando eu estou mais perto de Jesus, eu entendo que os olhos de Jesus não se enxergam a si mesmo, mas os olhos de Jesus, Ele está como chama de fogo sobre nós, sobre a terra. Não é simplesmente para olhar para Ele e perceber a beleza que há nele, mas os olhos do Senhor estão como chama de fogo sobre nós. Jesus, Ele não se... Olha como eu estou bonito hoje. Muito pelo contrário. Mas os olhos do Senhor estão sobre nós. Por isso, quanto mais nós aproximamos de Deus, mais nós aproximamos também uns dos outros. Porque essa é uma característica do nosso Pai. Quanto mais nós nos achegamos ao Senhor, mais nós aprendemos a valorizar uns aos outros. Quanto mais nós nos achegamos ao Senhor, nós percebemos que o que nos une é a nossa comunhão com Cristo. Por isso, meu irmão, é difícil nós olharmos para alguém que diz ser tão crente, mas tão crente, mas tão crente, que não anda junto com ninguém. É difícil nós olharmos e perceber isso como uma santidade, literalmente, aos moldes da palavra de Deus. Porque quanto mais nós aproximamos de Jesus, mais santo nós ficamos, mais santidade nós vamos alcançando. E isso também nos aproxima daqueles que precisam. Jesus sobe ao monte com Pedro, com Tiago e João, e lá a Bíblia diz que ele se transfigura. O seu corpo começa a brilhar, os seus olhos resplandecem como chama de fogo. Automaticamente Pedro diz: façamos aqui uma tenda, façamos isso, não vamos descer para se misturar com aquele povo não vamos descer lá não vamos fazer isso, não vamos ficar quietinho aqui, Jesus, deixa só eu e você aqui. Quantas vezes o quarto secreto não é um lugar de oração, mas é um lugar de fuga, porque nós não queremos ter comunhão uns com os outros. Quantas vezes nós fugimos do lugar de comunhão, simplesmente porque nós não queremos ter comunhão uns com os outros. E por isso, às vezes, nós até fingimos que queremos fazer uma tenda para Jesus, mas na verdade o que queremos é fugir da comunhão com aqueles que são necessitados. Mas a palavra de Jesus é: não, de forma alguma. Vamos descer do monte, e quando descem do monte, há ali vários necessitados que precisavam de cura, de libertação, e então Jesus cura, Jesus liberta aquele povo. Nós precisamos aprender, meu irmão, que quanto mais próximos de Jesus, mais próximos uns dos outros nós estamos. Quanto mais próximo, porque Jesus é o pilar, Jesus é o centro, Jesus é a fundação de uma comunhão saudável. Nós precisamos transicionar e precisamos entender que Jesus é o centro. E se Jesus é o centro, nós vamos perdoar os nossos irmãos. Se Jesus é o centro, nós vamos honrar os nossos irmãos. Se Jesus é o centro, nós vamos às vezes fazer vista grossa
para os maus costumes do nosso irmão. Nós vamos deixar passar muita coisa, porque quando nós olhamos para o problema do outro, nós deixamos de enxergar o nosso próprio problema, e automaticamente, se Jesus é o centro dessa comunhão, Ele vai, através do Espírito Santo, direcionar o que precisa ser mudado em nós, antes de apontarmos para o outro. Por isso, enquanto Jesus for o centro, nós permaneceremos juntos. Nós iremos perder juntos, nós iremos ganhar juntos. Nós iremos conquistar juntos. Iremos repartir. Iremos caminhar juntos. Iremos fortalecer uns aos outros. No dia da sua angústia, você não precisa passá-la sozinho, porque você tem um irmão. Olha para o lado, vê se você pode contar com esse irmão, essa irmã que está do seu lado aí. Se não, sai fora. Estou brincando. Nós vamos gastar um tempo de oração juntos agora. A nossa oração é que Jesus seja o centro das nossas vidas. Que Jesus seja colocado nesse lugar onde Ele governe todas as coisas. Porque afinal de contas, nossa comunhão se torna fria, porque muitas vezes há uma frieza espiritual tomando conta de nós. Nós paramos de perceber a necessidade dos outros, muitas vezes, seja porque os nossos corações estão distantes do Senhor Jesus. Mas nessa noite Deus nos convida a nos aproximar ainda mais dEle. Jesus nos convida a se achegar ainda mais na presença dEle. Aleluia. E a partir de então, nós não nos uniremos uns com os outros apenas por network. Não é sobre o que você pode me oferecer, mas nós nos unimos porque Jesus é o centro das nossas vidas. Nós nos unimos não porque nós gostamos apenas, sabe, fomos com a cara do fulano, não. É porque Jesus é o centro da nossa vida e automaticamente nós temos muito em comum, porque o sangue que foi vertido na cruz por mim também foi por você. O sacrifício de Jesus não foi só por mim, mas também foi por você. A paternidade que Jesus exerce sobre mim não é somente sobre mim, mas também é sobre você. Aleluia! Aleluia! Jesus é o pilar principal de uma fundação onde nós construiremos a comunhão dessa igreja. Jesus é o centro. Eu gostaria de orar com você nessa noite.